Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a nossa aula mais uma vez e nós vamos começar uma série. E hoje nós vamos começar falando sobre pintura. Então o tema da nossa série vai ser Arte na Vida e Vida na Arte. E aí nós vamos começar falando de um pintor muito conhecido, o nome dele é Van Gogh. E ele tem uma frase que eu gosto muito. Se escutar uma voz dentro de você, dizendo você não é pintor, então pinte sem parar, de todos os modos possíveis, e aquela voz será silenciada. Vincent van Gogh. Então, o que eu entendi com essa frase? Eu entendi que se alguém falar que a gente não é capaz de fazer, se no nosso pensamento mesmo vier, você não é capaz de fazer alguma coisa, aí que você tem que fazer. Aí que você tem que fazer, porque aquela voz será silenciada e você vai provar para você mesmo que você é capaz. O Vincent van Gogh, ele foi um pintor famosíssimo, ele é conhecidíssimo no mundo todo. Ele nasceu na Holanda no ano de 1853, no dia 30 de março de 1853, e viveu até dia 29 de julho de 1890, quando ele faleceu. Então, ele morreu muito novo, ele era muito novo, ele morreu jovem. Se você fizer as contas aí, você vai ver que ele tinha 37 anos quando ele morreu. Mas ele foi muito importante, ele foi um dos pioneiros da arte moderna. Só que quando ele era vivo, as pessoas não davam muito crédito para ele. Ele era vendedor, ele vendia quadros. Na época ele não vendia quadro deles, ele vendia quadro de outras pessoas. Então ele era um vendedor, trabalhava como vendedor. E ele começou a pintar. Quando ele começou a pintar, ele valorizava a vida camponesa, a vida simples. Então as obras dele tinham muito dessa vivência dele. Ele tem um quadro chamado Os Comedores de Batata, que ele pintava com os tons escuros, então ele alternava entre os tons escuros e os tons claros para expressar a arte dele, porque naquela época era era normal entre os pintores utilizarem esses tons. Ele nasceu, como eu disse, na Holanda, mas depois ele foi para Paris. Quando ele chegou em Paris, o estilo de pintura dele mudou. Por quê? Porque ele conheceu outros pintores, que tinham um outro olhar sobre a pintura. Ele conheceu Monet, conheceu Paul, que foi muito amigo dele, Degas e Emily, conheceu vários pintores da época. E ele começou a mudar o estilo de pintura dele. Então ele começou a colocar cores mais claras, cores vivas. Ele começou a fazer quadros da natureza, ele começou a fazer quadros de flores. Então ele começou a mudar o estilo de obra dele, ele começou a fazer quadros também de ambientes, de objetos. Ele tem um quadro muito conhecido que chama Cadeira de Van Gogh com Cachimbo. Então ele mudou um pouco o estilo de arte dele. Então ele é considerado um dos pioneiros da arte moderna. É Vincent van Gogh o nome dele. Esse quadro é de Van Gogh, Noite Estrelada. Ele foi considerado um dos quadros mais importantes de Van Gogh. Ele foi feito em 1889 e o pintor fez esse quadro a partir de uma vista que ele tinha do local onde ele dormia. E durante a noite, nas madrugadas, ele tinha carvão e papel. Então ele fazia os esboços dos desenhos, das inspirações dele. Aí no outro dia ele ia para o outro local, que era o local da pintura. Nesse local onde ele dormia, ele não pintava, mas ele fazia os esboços com carvão e papel. Esse quadro chama Os Girassóis. Van Gogh fez ele em 1889. Esses são um vaso com 12 girassóis. Mas antes desse vaso, ele tinha feito outros. Em 1888, ele tinha feito um vaso com 3 girassóis. Ele tinha feito um vaso com 15 girassóis. Mas esse é de janeiro de 1889, um vaso com 12 girassóis. Ele ficava de manhã até de tarde fazendo as suas pinturas. O dia todo, ele passava o dia todo pintando. E ele, quando foi para Paris,
ele mudou o estilo de pintura dele. Então ele começou a pintar com cores vivas, com cores alegres. Ele utilizou bastante a técnica das cores mais claras, porque antes ele pintava com as cores escuras, era o escuro misturado com claro. Agora não, agora ele tinha mudado a técnica dele e tinha mudado também a forma de pintar. Antes ele pintava mais situações relacionadas à vida dos camponeses, agora ele já estava fazendo quadros relacionados com a natureza, relacionado com ambientes, com objetos. Tem um quadro dele que chama Cadeira de Van Gogh com cachimbo. Então nós falamos um pouco sobre Van Gogh, que era um pintor holandês. Agora nós vamos falar um pouco de um pintor que é brasileiro, que mora na cidade do Espírito Santo, e ele tem feito vários trabalhos em escola, tem feito vários trabalhos de pinturas, de tela, e o nome dele é Abelard Gil. E ele fez essa arte e ele colocou aqui o dizer do porquê que ele fez essa arte. Então, a arte de grafite, de uma série baseada no afrofuturismo, onde eu retrato minha musa, como os artistas fizeram no passado, com formas e cores que representam uma mulher negra num futuro idealizado. Tem a assinatura dele, Abelard Gil. Esses são mais alguns trabalhos que foram feitos por ele, com os alunos da escola, com as pessoas da escola. Então nós vemos aí a pintura nas paredes da escola, as pinturas no muro, do lado de fora da escola. Então toda uma movimentação dos alunos, dos professores, para fazer essa belíssima arte. Dentro da escola também foram feitos os trabalhos dele dentro da escola, com toda a participação dos alunos. Os alunos davam as ideias do que ia escrever, do que ia desenhar. Então, nessa série, eu apresentei o pintor Van Gogh, que nasceu na Holanda, na época de 1853, e apresentei um artista brasileiro que chama Abelard Gil. Vocês viram a pintura dele nos outros quadros, viram a arte dele, e ele fez várias pinturas, vários trabalhos com escola, fez trabalhos belíssimos com as crianças, com os jovens, com todo um pessoal assim da escola que gostou muito do trabalho dele. Ele faz várias pinturas de quadro, ele é um artista plástico e faz belíssimos trabalhos. Então aqui no nosso quadro aqui a gente tem o do Van Gogh, que são os girassóis que ele fez em 1889. Como eu disse, ele começou, quando ele chegou a Paris, ele começou a pintar assim cores mais claras. Aí ele fez vários quadros de girassóis. Ele fez um girassol, um vaso com girassóis. Ele fez 3 girassóis. Ele fez vaso com 15 girassóis, com 12 girassóis. Esse vaso com 12 girassóis que ele fez em 1889, em janeiro de 1889. Então é muito conhecido esse quadro, muito conhecido. Ele fez na época que ele fez amizade com Paul e morou nessa época na casa do Paul. Então ele fez esses girassóis, esses quadros de girassóis, e ele era dedicado. Ele ficava de manhã até de noite trabalhando e fazendo os girassóis, e pintando e fazendo mesmo o trabalho dele. E o que eu acho bem interessante, vou voltar lá na outra lição que eu falei com vocês, que ele não tinha lápis. Onde ele dormia tinha carvão e papel, e ele utilizava o carvão e papel para fazer o esboço deles. Então a gente não tem desculpa hoje para não fazer as coisas. Todo mundo tem lápis, todo mundo tem giz, todo mundo tem lápis de escrever para fazer as suas artes, tá? Então a nossa série é essa. Todos têm um talento, descubra o seu. Hoje nós falamos de pintores,
né? O Abelardo Gil descobriu o talento dele. Ele descobriu, desde pequeno, ele descobriu o talento dele, ele gostava de pintar desde pequeno e foi trabalhando, foi estudando e foi desenvolvendo o talento dele. Olha que quadro bonito que tem aqui, ó, chamado Sensações, 2019. Isso aqui ele pintou no muro de escola, olha que lindo que ficou, né? Então a pintura, ela não precisa ser só tela no quadro, a pintura pode estar em qualquer lugar. A arte de pintar pode embelezar qualquer ambiente, né? Fica muito bonito, o ambiente bem bonito, bem pintado. Então, a nossa aula é essa. Todos têm um talento, descubra o seu. Então, você vai parar, vai pensar o que você gosta de fazer. Você gosta de pintar? Você gosta de desenhar? Você gosta de cantar? Você gosta de dançar? Você gosta de escrever? Você gosta de tocar algum instrumento? Qual instrumento que você gosta? Você gosta de fazer artesanato? O que você gosta? O que te dá alegria? O que te dá prazer? É o seu talento. Então, todo mundo vai parar, vai pensar, vai descobrir qual é o seu talento e vai caminhar em direção a trabalhar, a conhecer sobre aquilo que você gosta e, quando tiver oportunidade, se tiver fazer uma aula e se capacitar, o importante é a pessoa querer. Para aprender, eu sempre falo, para aprender você tem que querer. E outra coisa, paciência, perseverança. Foi isso que Van Gogh falou para nós, ó, que a cada dia você tenha paciência para as dificuldades, sensatez para escolhas, delicadezas para as palavras e coragem para as provas. Ame muitas coisas, porque em amar está a verdadeira força. Quem ama muito, conquistará muito. E o que for feito com amor, estará bem feito. Muito obrigado pelo seu tempo, por você ter assistido essa aula. Pense, o que eu amo fazer? Ah, professora, mas eu não sei. Eu gosto muito, mas eu não sei. Mas se já tem esse querer dentro de você, já é metade do caminho. Você vai em busca dos seus sonhos e você vai conseguir. Quem sabe, daqui uns dias a gente está colocando aqui a arte que você fez, a pintura que você fez, o desenho que você fez, a música que você escreveu, que você compôs, o instrumento que você tocou. Então, vamos ter várias aulas dessas. A primeira foi pintura. Obrigada, curte, compartilha, dá o seu like, o seu joinha, se você gostou dessa aula. Para e pense, qual é o meu talento? Todos têm um talento, descubra o seu.